Bom dia, gente. Bom, espero que vocês tenham tido umas férias boas. Eu tive férias ótimas, estou maravilhoso, estou descansado. Não preciso de férias para estar maravilhoso ou para estar descansado. Durmo muito. Brincadeira. Então a gente vai voltar agora com as nossas aulas. A gente vai entrar num tema agora da biologia. Em geral, as pessoas não costumam gostar muito desse tema, porque ele é meio chato comparado com outros. Mas não existe coisa chata quando sou eu que dou aula. Que é ecologia. A ecologia, ela é um ramo da biologia em que ela vai buscar estudar o meio ambiente como um todo, os seres vivos que estão nele e as coisas que não são vivas, mas que influenciam diretamente na sobrevivência desses organismos. Quando a gente tem um ambiente, por exemplo, uma floresta, um deserto, um oceano, não importa, qualquer tipo de ambiente, a gente diz que eles são compostos por dois tipos de fatores. Um são os fatores bióticos, que são os seres vivos que a gente tem num local. Então, os animais, as plantas, os micro-organismos, todos eles fazem parte dos fatores bióticos. E a gente tem os fatores abióticos, que são todas aquelas coisas que não são vivas, mas que vão influenciar na sobrevivência dos seres vivos. Então, por exemplo, o solo, a qualidade do ar, a temperatura do local, o quanto de luz tem. São todas coisas que não são vivas, mas que vão influenciar diretamente na sobrevivência desses organismos que estão no ambiente. Os seres vivos, que são no local, a gente costuma organizar eles em grupos, para mesmo facilitar o estudo. Em geral, nenhuma espécie de ser vivo ela vive isolada. Ela sempre vai estar junto com outros indivíduos da mesma espécie que estão no local. Esse conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão no mesmo local a gente chama de população. Então, em um ambiente, a gente tem populações de diversas espécies. Então, sei lá, savana africana, a gente vai ter uma população de leões e leoas num lugar, a gente tem depois em outro lugar outra população de leões e leoas. É sempre mesma espécie e mesmo local. A gente tem uma comunidade quando a gente vai ter diferentes tipos de população no mesmo local. Então, por exemplo, savana africana, a gente tem uma população de leões que vive junto com a população de zebras, que vive junto com a população de hipopótamos. São diferentes espécies, diferentes populações, mas que habitam no mesmo local. A gente diz que um ecossistema é formado quando a gente tem várias comunidades que estão no mesmo local e com fatores abióticos típicos. Então, por exemplo, um ecossistema que a gente tem no Brasil, a floresta amazônica. Por que é um ecossistema? Porque os seres vivos a gente são organizados em várias comunidades e os fatores abióticos, temperatura, luminosidade, tipo de solo, etc., eles são todos típicos e característicos daquele local. Isso forma um ecossistema. A gente vai estudar os fatores bióticos no início e depois a gente vai estudar um pouco dos fatores abióticos, mais voltados para a parte de poluição. Como que a poluição, principalmente humana, ela vai afetar esses fatores abióticos. Os seres vivos, eles se relacionam entre si. Pode ser de forma positiva, de forma negativa, não importa, eles se relacionam. Uma dessas formas de relação são as cadeias alimentares. É quando um organismo ele se relaciona no sentido de que um é fonte de alimento para o outro. Um se alimenta do outro. Com o intuito de eles buscarem energia e os nutrientes, elementos químicos necessários para a sobrevivência deles. Por que a gente vê cadeia alimentar agora? A gente viu no início a parte de metabolismo energético, do tal do ATP, que é a moeda energética. A gente viu antes os ciclos biogeoquímicos, que os elementos circulam no ambiente. As cadeias alimentares é a forma com que os seres vivos adquirem essa energia e esses elementos químicos necessários para a sobrevivência deles. O tipo de relação que eles têm com esse intuito. Um ambiente, quando a gente vai pensar nas cadeias alimentares, que são essas relações em que um ser vivo serve de alimento para o outro,
Os indivíduos de uma cadeia alimentar, a gente pode organizar eles em grupos. Então, numa cadeia alimentar, a gente tem um grupo, que é o grupo dos produtores, e a gente chama ele de primeiro nível trófico, porque toda a cadeia alimentar, toda essa relação de um servir de fonte de alimento para o outro, começa sempre com as plantas. Por quê? Elas são os únicos, geralmente plantas, pode ser algumas bactérias também, desculpa. Mas os produtores, eles são aqueles seres vivos que vão conseguir produzir o próprio alimento. Eles que vão ser o primeiro a conseguirem transformar, produzir alimento, que vai ser utilizado depois para a produção de energia. Os produtores, primeiro nível trófico, primeiro da cadeia alimentar, eles são representados pelas plantas, por bactérias, qualquer organismo que faça ou fotossíntese ou quimiossíntese. Eles são o primeiro nível trófico. Acima deles, a gente tem os consumidores. Então, esses consumidores vão ser aqueles seres vivos que vão se alimentar de plantas ou outros animais. A gente fala que eles podem ter vários níveis. Então, se o primeiro nível trófico é uma planta, por exemplo, isso daqui, o gafanhoto é o segundo nível trófico, o sapo é o terceiro nível trófico, a cobra é o quarto nível trófico. E a gente vai categorizando eles dessas formas. A gente pode dizer também que eles são consumidores primários, secundários e terciários, baseado no tipo de alimento que eles têm. Um consumidor primário, que é o caso aqui do gafanhoto, ele vai se alimentar de plantas. A gente chama ele de animal herbívoro, ele se alimenta de planta. Um consumidor secundário vai ser aquele que se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário é aquele que vai se alimentar do consumidor secundário. A gente vai fazendo essa categorização. Todos os consumidores, eles são heterótrofos, ou seja, eles não têm capacidade de produzir o próprio alimento. Eles sempre vão ter que se alimentar de algum outro ser vivo. O gafanhoto se alimenta da planta, depois o sapo se alimenta do gafanhoto e vai seguindo. O último nível trófico de uma cadeia alimentar é composto pelos decompositores. Eles são o último nível trófico. Uma cadeia alimentar termina com eles. A função deles é decompor todos os seres vivos de uma cadeia alimentar quando eles morrem. Então, eles que fazem o processo de decomposição, apodrecimento, que a gente chama popularmente, dos seres vivos. Isso faz com que os elementos químicos que estavam nesses animais, quando eles morrem, os decompositores deixam eles disponíveis para as plantas poderem absorver de novo para produzir o próprio alimento. Então, os decompositores eles fazem a ciclagem dos nutrientes. Deixa disponível, pega daqueles seres vivos que morreram e deixa disponível para as plantas. Quando a gente analisa uma cadeia alimentar, a gente fala que o fluxo de energia, ou seja, energia passando entre os seres vivos, é unidirecional e diminui ao longo da cadeia alimentar. Por quê? Energia unidirecional porque ela vai passando de um ser vivo para o outro, em uma direção só. Só que ela vai sendo diminuída ao longo do tempo, porque conforme o gafanhoto ele se alimenta do produtor, parte da energia que ele se alimentou, ele usa para sobreviver. Então, quando o consumidor secundário vai se alimentar do consumidor primário, parte da energia que ele absorveu já foi utilizada, já foi perdida. Quando o consumidor terciário se alimenta do secundário, a energia que ele absorveu aqui nesse processo também já é reduzida. Então, a energia, conforme a cadeia alimentar vai aumentando, a energia que tem nela vai sendo menor. Já os elementos químicos, eles são cíclicos, eles não são unidirecionais, eles não diminuem ao longo do tempo, porque os decompositores fazem com que eles voltem para o ambiente, com que as plantas consigam absorver eles novamente. A gente fala que as cadeias alimentares, ele é uma simplificação. No mundo real não é assim. Não é o gafanhoto se alimenta da planta e somente o sapo vai se alimentar desse gafanhoto. Não. Às vezes um mesmo ser vivo ele pode servir como fonte de alimento para vários outros. As cadeias alimentares elas vão se ramificando. Essa ramificação das cadeias alimentares, esse conjunto formado de várias cadeias alimentares, a gente chama de teias alimentares. São várias cadeias que elas vão se entrelaçando entre si. Então, quando a gente tem as teias, a gente tem organismos que eles são categorizados. Então, aqueles que se alimentam de plantas,
Eles são os herbívoros. Eles estão sempre no segundo nível trófico. Primeiro as plantas, segundo sempre os herbívoros. Já os carnívoros vão ser aqueles que vão se alimentar de herbívoros. Então eles podem ser do terceiro nível trófico para cima, consumidores secundários para cima. Então pode ser consumidor secundário, terciário, quaternário. Eles vão ser sempre aqueles que vão se alimentar de animais. E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de plantas, de vegetais principalmente, quanto de animais. Então eles estão no segundo nível trófico para cima e de consumidores primários para cima também. A gente pode representar essa relação entre os seres vivos em uma cadeia alimentar através das pirâmides ecológicas. Elas servem para a gente representar de forma gráfica, é só uma representação, como que a energia, como que os elementos químicos e como que outros fatores eles vão sendo passados adiante em uma cadeia alimentar. Então, uma das pirâmides mais utilizadas é a pirâmide energética, que é essa primeira aqui. Ela representa quanto de energia tem em cada nível trófico. É que nem eu comentei com vocês antes. A energia, conforme vai aumentando a cadeia alimentar, a energia vai sendo reduzida, porque a energia que é produzida na alimentação, que o ser vivo se alimenta para conseguir, ela diminui ao longo do tempo porque ele vai usar essa energia para as atividades vitais dele. Então a energia vai reduzindo. Então a pirâmide energética ela representa isso. Que nem, por exemplo, acho que nessa daqui eu representei errado. Eu representei errado os números, perdão. Então, que nem, por exemplo, a energia no nível dos produtores, ela é maior, porque a barra aqui ela é mais larga. Quando chega nos consumidores, ela é menor. A barra aqui vai se reduzindo. Quando chega no consumidor secundário, ela vai se reduzindo. Conforme um ser vivo vai se alimentando do outro, a energia disponível vai sendo reduzida. E isso a gente representa pela pirâmide energética. Quanto maior for o nível do organismo, menor vai ser a energia disponível. A gente também tem a pirâmide numérica, que a função dela é indicar quantos indivíduos a gente tem em cada nível trófico. Então, por exemplo, nessa daqui a gente tem que no primeiro nível trófico, em um determinado local, tem 1000 plantas. A gente tem 300 gafanhotos, depois 20 aves. E a gente vai vendo que, em geral, em ambientes que estão em equilíbrio, é sempre isso que acontece. Quantidade de produtores é maior, quantidade de consumidores primários é menor, quantidade de consumidor secundário é menor, e ela vai sempre se reduzindo ao longo do tempo. A gente diz que, por exemplo, o ambiente está desequilibrado quando, por exemplo, um gafanhoto ele tem mais gafanhotos do que plantas. Então é como se a barra do gafanhoto aqui, ela fosse maior e não fizesse uma pirâmide de verdade. Isso indica que esse ambiente ele não está em equilíbrio. Muito provavelmente esses gafanhotos, por estarem em número maior do que de plantas, eles iam comer todas as plantas e extinguir elas. E por último, a gente tem a pirâmide de biomassa, que ele vai representar a massa em gramas que a gente tem, gramas de matéria orgânica, em cada nível trófico. E é a mesma coisa. Geralmente, a gente tem mais massa de matéria orgânica nos níveis mais baixos. Produtores, que nem, por exemplo, aqui, a gente tem 10.000 gramas por metro quadrado de planta. Os consumidores primários, a gente tem 1.000 gramas por metro quadrado de planta. Mesma coisa, quanto maior for o nível trófico, mais leve, menos biomassa a gente vai encontrar. Agora a gente vai falar da parte de poluição. Agora que a gente viu como que os seres vivos se organizam, a gente vai se voltar agora para os fatores abióticos, aqueles fatores que influenciam na sobrevivência dos seres vivos. O problema é que a atividade humana, a gente está prejudicando e diminuindo muito esses fatores abióticos. Então, a gente acaba influenciando na sobrevivência das espécies por a gente estar degradando, poluindo, destruindo todos esses recursos não vivos que os seres vivos utilizam. A gente vai ver agora como que isso está acontecendo em 3 tipos de poluição. Atmosférica, poluição do solo e poluição da água. Bom, a atmosfera terrestre ela é um conjunto de camadas de gases que recobrem o nosso planeta. É um conjunto de camadas porque cada uma delas tem elementos diferentes, tamanhos diferentes e funções diferentes. Se a gente faz uma análise dessa camada de gases, a gente pode dividir elas em camadas.
A camada mais baixa é a troposfera, que é onde acontecem os fenômenos climáticos, então chuvas, furacões, todos esses eventos climáticos eles acontecem em nível de troposfera. Na estratosfera, que é acima, a gente tem a camada de ozônio, é uma camada protetora, daqui a pouco eu vou falar como que ela protege. Acima da estratosfera, a gente tem a mesosfera, que é onde os meteoros se degradam. Então, o nosso planeta ele recebe muitos meteoros vindos do espaço. É aqui na mesosfera que eles entram em combustão, eles pegam fogo e se degradam. É uma camada que protege a gente contra muito impacto de meteoro, porque eles começam a se desfazer lá na mesosfera. Na termosfera é onde acontecem as auroras, aqueles fenômenos luminosos que geralmente tem nos polos sul e norte, e onde satélites espaciais costumam ficar. E na exosfera é onde os satélites também costumam ficar. Eles podem ficar tanto na termosfera quanto na exosfera. A gente fala que um local está sofrendo poluição atmosférica quando ou eventos naturais, como vulcanismo também é um agente poluente, ou atividade humana, ela vai modificar a composição desses gases, dessas camadas que formam a atmosfera. A gente vai ver alguns exemplos. Então, primeiro a diminuição da camada de ozônio. A camada de ozônio, então, ela está aqui na estratosfera e ela tem uma função protetora muito importante. Ela protege a gente contra os raios ultravioleta. É um tipo de radiação que o Sol emite e que ela pode ser muito prejudicial e causar câncer, por exemplo. A camada de ozônio ela é como se fosse uma barreira. Ela impede com que esses raios solares eles entrem no nosso planeta. A gente tem alguns gases que são poluentes, geralmente utilizados em refrigeradores, hoje em dia menos, ainda bem, mas que eles destroem essa camada de ozônio, que é formada por 3 átomos de oxigênio. O3 é a fórmula química do ozônio. Com a redução dessa camada, a gente fica mais suscetível à radiação do Sol. Isso é prejudicial porque essa radiação ela pode causar câncer de pele. A gente vê que locais que têm uma redução muito grande da camada de ozônio, os casos de câncer de pele são muito mais recorrentes por causa da diminuição da proteção que a camada de ozônio faz. A gente também está passando por um processo de intensificação do efeito estufa. O efeito estufa, as pessoas costumam ter essa dúvida. O efeito estufa é um fenômeno natural. Os gases que compõem a atmosfera, eles funcionam como se fosse uma barreira de calor. Pensa, por exemplo, no carro quando fica fechado no sol por muito tempo. O raio do sol entra no carro, ele vai aquecer o banco, o volante e tudo. Quando você entra no carro, você sente esse calor que vem do banco, do volante, de todos os componentes do carro. Acontece a mesma coisa com o nosso planeta. Conforme o Sol ele aquece a superfície, os gases que tem na atmosfera eles seguram esse calor dentro do planeta. O efeito estufa ele é fundamental para a sobrevivência da Terra, da vida na Terra, porque ele faz com que a temperatura não oscile muito entre o dia e a noite, porque os gases eles seguram o calor dentro da superfície. O problema é que a poluição está intensificando esse efeito estufa. A gente está lançando gases na atmosfera, principalmente o gás carbônico e o metano, e eles vão aumentando essa camada de gases e vai fazendo com que o calor fique muito mais retido na superfície do planeta. O calor ele fica lá dentro por mais tempo e aquece muito mais. Ele impede que o calor ele se dissipe, ele se espalhe para fora da superfície do planeta. Isso está intensificando o aquecimento global, um aumento da temperatura do planeta. O efeito estufa está diretamente relacionado a isso. Mais gases poluentes, mais o calor fica retido, mais a temperatura aumenta. Então, com o aquecimento global, a gente vê que está aumentando a quantidade de furacões, a gente tem derretimento do gelo presente no Polo Sul e Norte, que é algo muito prejudicial para as espécies. A gente tem a chuva ácida. Chuva ácida é causada quando alguns gases poluentes lançados pelas indústrias, eles são lançados na atmosfera, eles se combinam com a água que tem nela e eles formam ácidos. Muitos ácidos eles são substâncias corrosivas que quando eles entram em contato, eles fazem muito mal, prejudicam, dá alergia e coisas do tipo. Então, essa chuva ácida ela pode contaminar solo, contaminar água, porque você deixa a água ácida. Você pode, seres vivos,
Quando a gente tem eventos de chuva ácida nas cidades, geralmente quando a gente toma chuva, a pele fica com alergia por causa dessa acidez. E a gente também pode destruir as construções. Então, muitos monumentos eles vão sendo destruídos ao longo do tempo por causa dessa chuva ácida, da formação do ácido através da combinação de gases poluentes com água. A gente tem um outro, que é a inversão térmica. Em situações normais, o ar ele passa por um fenômeno que é assim. Perto da superfície, a gente tem ar mais quente, porque ele recebe mais calor. Então, o que acontece nesse momento? Conforme o ar se aquece, ele sobe. É por isso que balão sobe. A gente coloca um fogo dentro do balão, o ar esquenta, ele vai para cima. O ar, quando aquece, ele sobe. Chega no ar no alto, que é mais frio, ele desce. Então, ele vai fazendo esse fluxo. Aquece, sobe, esfriou, desce. A inversão térmica acontece geralmente em épocas frias, por exemplo, no inverno ou no final do dia, em que, como tem pouca luminosidade, pouca luz do sol, o ar ele não se aquece muito. Então, esse processo de subida e descida não acontece. E o que acontece no final? A poluição ela vai ficar restrita nas regiões mais baixas. Em condições normais, conforme o ar sobe, ele leva a poluição para cima. E daí depois ele desce. Se você está numa questão de inversão térmica, recebe pouca luminosidade, o ar ele não esquenta o suficiente, ele não sobe, ele acaba não levando a poluição para a parte mais alta. Ela fica sempre mais baixa. Esse fenômeno é o que a gente chama de smog. Sempre no inverno ou em épocas mais frias, a gente vê que nas cidades muito poluídas, tem esse fenômeno que parece a formação de uma fumaça na cidade. Por quê? Como o ar está frio, ele não sobe, ele não leva a poluição para cima. A poluição ela fica restrita nas partes mais baixas. Por último, a gente tem as ilhas de calor, que são eventos que acontecem devido à redução de árvores e plantas nas cidades. O local que é muito arborizado, eles costumam ser mais frios, porque a árvore faz sombra, porque a árvore ela joga água para o ar, ela deixa o ar mais úmido. Então, locais que não têm muitas árvores, em geral os centros das cidades, as temperaturas são mais elevadas. A gente chama esse fenômeno de ilha de calor. Locais que, devido à baixa quantidade de árvore, a temperatura é muito alta. Então, nas cidades, a gente vê que, por exemplo, região de centro de cidade que não tem muita árvore, a temperatura ela é bem mais alta do que região arborizada. Então, aqui, por exemplo, nesse gráfico, no centro da cidade, a gente chega a 32,8 graus a temperatura, enquanto que na região arborizada, a temperatura em média é 29,4. Então, aumenta a temperatura do ar por causa disso. Poluição da água. Então, a água ela é um elemento fundamental para a gente sobreviver. A gente diz que a água ela é um solvente universal, porque ela consegue diluir a maior parte das substâncias e deixa disponível elas para a gente absorver no nosso organismo. Ela é fundamental para a gente sobreviver. Nós, seres humanos, se a gente pegar todo o peso que a gente tem, 70% do nosso peso é a água que a gente tem nas nossas células, nos nossos órgãos. Outros seres vivos têm mais. A água viva, por exemplo, tem 90% e lá vai cacetada, porque é muita água compondo ele. O problema é que essa água, a gente vem poluindo ela. Então, as indústrias e a população, elas lançam poluentes nessa água. E a gente vê casos como esse. A grande parte da população mundial não tem acesso a água de qualidade, água potável. Cerca de 6 mil crianças morrem devido à má qualidade da água, porque a água que não é de qualidade ela pode propagar doença. Se a gente pensar nos rios brasileiros, só 11% tem boa qualidade. Então são coisas que vêm acontecendo devido às atividades humanas. Então, é importante com que os governos municipais, estaduais, federais, eles tenham políticas públicas para evitar a poluição da água, porque a água é um recurso essencial. Alguns tipos de poluição da água. A gente tem um que é a maré negra, que acontece quando tem derramamento de petróleo na água. Petróleo, ele dificulta a locomoção dos animais, então os seres vivos eles acabam ficando grudados, eles não conseguem se mexer direito, o petróleo é muito viscoso, então ele gruda pena, gruda pelo. O ser vivo, o animal, geralmente ele perde a locomoção. E ele também cria uma camada escura sobre a água, né? Então plantas que ficam abaixo, geralmente algas, elas não conseguem fazer fotossíntese por causa desse bloqueio
que o petróleo faz. Então prejudica a fotossíntese e mata as algas marinhas. A gente tem um outro evento que acontece por poluição de pesticida, que é veneno para planta daninha, planta que prejudica o crescimento de plantas servidas que a gente usa para alimentação. Inseticidas, que são elementos para matar insetos. E metais pesados, mercúrio, por exemplo, e outros elementos que são usados muitas vezes na mineração. A gente usa mercúrio para a gente remover ouro do solo. O problema desses tipos de poluição, desses 3 elementos, é que se um ser vivo ele entra em contato com ele, esses elementos, pesticidas, inseticidas e metais pesados, eles acabam ficando retidos no organismo do animal. Conforme ele serve de alimento para o outro, esse pesticida, esse metal pesado, ele passa para o próximo ser vivo. E ele vai se acumulando. Conforme eles vão servindo de alimentos um para o outro, a quantidade de poluente, que não está mostrando aqui nesse gráfico, que a gente chama de contaminante, conforme os níveis tróficos vão aumentando, a quantidade do elemento poluente ele aumenta também. Isso é muito prejudicial, porque conforme os níveis mais altos das cadeias alimentares, eles são muito sujeitos a ser contaminados por causa desse tipo de substância que se acumula. Esse processo de acumulação de contaminantes e de poluentes no organismo, passando adiante para as cadeias alimentares, a gente chama de biomagnificação. Então, muitas vezes quando a gente vai se alimentar de um peixe, ele pode ter uma grande quantidade de poluente, de substância tóxica devido à biomagnificação. Essa acumulação ao longo da cadeia alimentar. A gente tem outro que acontece que chama eutrofização. Locais que têm águas verdes desse tipo sempre acontecem. Então acontece quando fertilizante, que é substância para as plantas crescerem mais e se desenvolverem, ou esgotos, eles aumentam a proliferação de algas ou alguns outros micro-organismos. Então, começa a aumentar a proliferação de alga, a água fica verde. E com isso, muitos seres vivos, principalmente micro-organismos, eles começam a surgir dessas algas, junto com essas algas. E eles começam a respirar, porque a gente tem micro-organismos que respiram oxigênio também. Quando esses micro-organismos começam a crescer, eles começam a consumir todo o oxigênio que tem na água. Então, peixes, outras algas maiores, outros animais aquáticos, conforme os micro-organismos vão consumindo oxigênio, eles não conseguem respirar mais. E daí eles morrem, como mostrado nessa imagem. Isso é eutrofização. É o aumento da quantidade de algas e de micro-organismos ao ponto de que reduz a quantidade de oxigênio na água. A gente também tem uma questão que muitos micro-organismos eles se desenvolvem em águas poluídas, caso, por exemplo, da cólera, da leptospirose, esquistossomose, são micro-organismos que podem causar doenças, então é preciso tratar a água para evitar com que esses micro-organismos se desenvolvam. A gente tem outros casos, por exemplo, a água ela também serve para se desenvolver não micro-organismos que causam as doenças, mas outros seres vivos que transportam esses micro-organismos. É o caso do mosquito da dengue. O mosquito da dengue ele vai se desenvolver nessas águas. Saiu pesquisas recentemente, que até pouco tempo atrás, o mosquito da dengue não se desenvolvia em água poluída. Agora eles já conseguem. Então é preciso tomar cuidado com a questão da água, porque elas podem ser locais em que micro-organismos que causam doenças podem se desenvolver. A gente tem outras questões de problemas ambientais envolvendo a água, não necessariamente poluição, mas que é a pesca predatória, que é quando você pesca muitos seres vivos ao ponto de que você retira mais do que eles conseguem se reproduzir. Então, é o caso, por exemplo, dessa imagem, pesca em grande quantidade, os seres vivos não conseguem se reproduzir ao ponto de manter a quantidade de indivíduos de forma adequada, eles começam a se reduzir ao longo do tempo. Por isso que muitas vezes, muitas espécies de peixes principalmente, em época que eles vão se reproduzir, você não pode pescar, para dar tempo deles se reproduzirem e eles aumentarem a quantidade de indivíduos para depois a pesca ser liberada sem que prejudique ele. Um outro caso é o assoreamento, que é quando a gente remove vegetação que fica ao redor dos rios. E o que acontece? O solo que tem aqui, ou qualquer coisa que fique nesse local, devido à retirada dessa vegetação, que a gente chama de mata ciliar, ele começa a cair dentro dos rios. Então o que acontece? Você retira a mata, o solo começa a descer, começa a ficar dentro do rio.
Chega uma hora que você tem uma quantidade tão grande de solo dentro desse rio que ele vai diminuir a quantidade de água, ele vai diminuir a profundidade desse rio, porque o solo foi se acumulando no fundo e o rio foi subindo. Então a quantidade de água reduz em locais que passam por esse processo, que a gente chama de assoreamento. Retirou a mata ciliar, mata das beiradinhas dos rios, começa a descer substância, solo geralmente, o rio começa a diminuir a profundidade. Relação agora poluição, degradação do solo. A gente viu água, atmosfera e solo agora. O solo ele é formado a partir de rochas. As rochas elas vão se desgastando com o passar do tempo. Então, assim, vem chuva, vem vento, vem o mar, eles vão entrando em contato com essa rocha e a rocha ela vai se desgastando. E ela forma o que a gente chama de solo. Solo nada mais é do que rochas que foram se desgastando com o passar do tempo. Esse processo de desgaste a gente chama de intemperismo. Então, o intemperismo vai desgastando a rocha, ela vai virando grãozinhos menores que formam um solo. Só que, além dessa questão do solo ser formado por rochas, pedaços pequenos, ele também é formado por água, ar, que entra entre... Ele entra mesmo, fica junto com os grãos das rochas que vão sendo formados, e matéria orgânica. Depois de um tempo, quando o solo ele tem água, ar, essa parte de minerais que vem das rochas, começa a se desenvolver seres vivos nesse solo, formando matéria orgânica. O solo ele é formado por isso, por esses 4 componentes. Em geral, nessas proporções. Então, num solo, 46% é matéria mineral, vindo de rochas, 25% é água, 25% é ar e 4% é matéria orgânica vinda de seres vivos. A gente diz que um solo está degradado quando, devido a atividades humanas ou naturais, essas proporções vão se modificando. Então eu posso retirar ar, eu posso retirar água, eu posso aumentar a matéria mineral. E essas reduções elas vai deixando o solo degradado. Essa proporção ela é essencial para que a vida se desenvolva naquele ambiente. Então, se eu mudo essas proporções, muitas vezes fica muito difícil da vida dos seres vivos se fixarem naquele solo. Alguns tipos de degradação, então, de solo. A gente tem a lixiviação, que é quando a parte mineral do solo ela é levada para longe. Então, tem lá um solo, a chuva vem, arrasta esses minerais para outro lugar. Vem o vento, arrasta os minerais para outro lugar. Pode ser de forma horizontal, então eu tenho aqui, eu levo para outro lugar. Ou no caso da chuva, que a chuva cai assim, eu posso levar os minerais lá para baixo, para os lençóis freáticos. Esse tipo de lixiviação, em que os minerais eles descem para o solo, para baixo, a gente chama de percolação. A lixiviação, seja ela horizontal ou vertical, ela diminui a diversidade mineral do solo, porque ela leva os minerais para outro lugar. E com isso diminui a fertilidade, dificulta que muitos seres vivos eles se fixem no solo. Outro exemplo é a salinização. Salinização acontece devido ao acúmulo de sal. Então, se a gente utiliza água para irrigar as plantas de má qualidade, que tem grande quantidade de sais diluídos, conforme a água evapora, esses sais eles ficam retidos no solo. E é muito difícil planta crescer em solo salgado. Então, é muito importante usar água de qualidade na irrigação para que esse evento não aconteça. O sal não se acumule no solo e dificulte o cultivo. A gente tem outro exemplo que é a laterização, que é a formação desses solos vermelhos e muito duros. Ele acontece devido ao acúmulo de ferro. Ferro ele pode se acumular no solo. Quando isso acontece, o solo ele fica extremamente duro e é muito difícil para as raízes que tentam se formar nesse solo com que as raízes cresçam dentro dele. Então dificulta também o crescimento de plantas nesse local. A gente tem a desertificação, que acontece em locais em que, devido a você retirar totalmente as plantas do local e ser muito quente, a água evapora muito. Cobertura vegetal, ele protege o solo, porque ele impede com que o sol ele bata direto no solo e a água evapore. Então, em locais em que você tira totalmente as plantas do solo e deixa ele exposto à luz do sol muito intensa, a água evapora, formando desertos. Esse que é o evento da desertificação. Os solos eles ficam muito secos e também, devido à perda de água, eles perdem a fertilidade.
A gente tem a compactação, que acontece devido ao uso de máquinas pesadas no solo. Então, conforme uma máquina pesada ela passa, ela vai diminuindo os poros que tem entre os grãos de solo. O ar e a água que tem no solo, eles ficam nessa região formada pelos poros, locais em que a água e o ar ele vai se encaixando entre os grãozinhos de mineral. Se você passa máquinas muito pesadas, esses poros diminuem e o solo ele vai perdendo água e ar que teriam nele, também deixando ele menos fértil. A gente tem as queimadas, eu errei a imagem aqui, era para ter uma imagem de queimada, deixei a imagem do slide anterior. Prejudica o solo também, porque o calor intenso ele faz com que a água que tem no solo evapore e você também mata os micro-organismos que tem no solo, que fazem a decomposição dos seres vivos e faz com que os elementos voltem para as cadeias alimentares. Então, locais que tem muita queimada, o solo perde a fertilidade também. Costuma usar queimada para você eliminar plantas que você não vai utilizar, você queima elas e depois você planta outra. Só que o problema é que essas queimadas elas vão prejudicando o solo com o tempo e chega uma hora que o solo nada consegue crescer nele. Por último, a gente tem a questão do chorume. Chorume está associado aos lixões, que são locais em que as pessoas depositam lixo de forma inadequada. E ele causa a formação desse chorume. O chorume ele é um líquido escuro que ele é formado conforme os seres vivos eles vão sendo decompostos. É um caldinho preto, bem mal cheiroso, que ele vai sendo formado conforme os seres vivos apodrecem. O problema dos lixões é que você coloca o lixo nesses locais e esse chorume que é formado pela decomposição, ele vai se impregnando no solo, ele vai descendo, ele pode alcançar as águas subterrâneas que ficam embaixo do solo, os lençóis freáticos, e vai contaminar esse solo e essa água. Esse líquido ele faz com que muitos micro-organismos cresçam neles. E faz a mesma coisa lá fugiu o nome. Esqueci. Que conforme os seres vivos eles crescem, eles vão consumindo oxigênio também. Então o chorume está associado a isso. Diminui o oxigênio do solo e da água porque os micro-organismos crescem. Uma alternativa para isso é a substituição dos lixões por aterros sanitários. São locais em que, conforme o lixo é colocado barreiras no solo para impedir com que esse chorume ele desça e se acumule na água, não vai contaminar. Além disso, esse chorume ele pode ser utilizado para queimar e ele é como se fosse um combustível. Se você queimar ele, você pode utilizar ele para produzir energia elétrica. Então, a substituição de lixões por aterro sanitário, além de você poupar o ambiente, você também pode utilizar esse chorume como fonte energética. Ele é uma boa alternativa. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que não tenham ficado dúvidas. Se teve, vocês entram em contato comigo, tá? Beijão.